CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Quadro CBN As Dicas do Chefe no ar, no sábado da CBN, e trazendo Juarez Campos para nossa conversa. Bom dia, chefe, bem-vindo. Bom dia, Fábio. Fábio, uma receita de um dos ingredientes que eu mais, talvez o embutido que eu mais gosto, mortadela. Eu, na verdade, fui aprender que chamava mortadela aqui em Vitória. Quando eu morava lá no Principado do Alegre, a gente falava pão com salame. Aí aqui eu fui descobrir que tinha o salame, que era o salami, e tinha a mortadela. Mas lá era pão com salame, tá? É aquelas mortadela bexiga. Uma vez eu fui num congresso em São Paulo e fiquei num hotel simples no centro. Aí desci para tomar café na padaria, porque coisa boa em São Paulo é tomar café em padaria. Ah, é a melhor coisa. E eu pedi o café com leite, pão e manteiga, que é clássico da gente, né? E um cara do meu lado chegou e pediu peito de peru na chapa. Isso foi em 1978, hein? Peito de peru na chapa. E veio o troço pra ele. Todo dia, de vez em quando, um gritava lá, peito de peru na chapa. E eu já estava uns 3 dias ali tomando café. Falei, quer saber? Vou saber que porcaria é essa. Naquela época não era comum encontrar peito de peru, igual a gente encontra hoje, fatiado, nada, né? Era presunto e mortadela e só que tinha. Aí eu gritei, um peito de peru na chapa pra mim. Sabe o que é o peito de peru na chapa? Era essa mortadela bexigona, grandona, cortada em rodela, jogada na chapa, com pão na chapa. Cara, é bom, viu? Não tem noção. E tem que ser aquelas mortadelas bem vagabundas, que dá aquele refluxo assim na hora, entendeu? Bom, Pablo, é o seguinte... E olha que na chapa ainda fica um pouquinho defumada, né? Essa receita é muito legal. Ela tem, primeiro, uma massa, é um pastelão de forno, que eu chamo de lanchão de mortadela defumado. Ele tem uma massa, que os ingredientes são 500 gramas de farinha de trigo, mais ou menos isso, né? Tá. 3 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, 3 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sopa de azeite, 10 gramas de fermento biológico, um ovo, 1 xícara de chá de leite morno e uma gema de ovo só para pincelar. Okay. Para o recheio, são 350 gramas de mortadela, o ideal é essa mortadela defumada, que é mais forte. 300 gramas de mussarela ralada, um tomate picadinho sem semente, meia cebola a gosto, salsa e cebolinha. Salsa só, mas se quiser botar cebolinha também pode, e sal a gosto. Bom, o preparo. Você primeiro, para o recheio, a mortadela defumada deve estar picadinha, tá? Você pica ela, aí você mistura todos os ingredientes. A mortadela, ou picadinha, ou em tirinhas, como você quiser. A mortadela, a mussarela, o tomate, a cebola, a salsa, se quiser botar cebolinha e tal. Aí você reserva um pouquinho disso aí para você decorar por cima. Agora, como é que faz a massa? É numa bacia de plástico, normalmente, ou num bol, você coloca o leite, o açúcar, o óleo, o azeite, o sal e o fermento, o ovo, e mistura tudo com o auxílio de uma colher, né? Coloca a farinha aos poucos, vai misturando, por isso que eu falei 500 gramas de farinha aproximadamente, porque depende muito da farinha, depende do tamanho do ovo, uma série de fatores. Você vai colocando a farinha aos poucos, vai misturando com a mão, até soltar da mão, tá? Aí você leva a massa para uma bancada, untada com óleo, e sova essa massa uns 10 minutos, né? Aí você cobre ela com filme plástico, deixa descansar uns 30 minutos, para ela crescer praticamente, né? Eu boto ela na bacia, cubro a bacia com plástico e deixo ela crescer em uns 30 minutos. Aí você divide a massa em 2 partes. Aí, numa forma com fundo, esse fundo removível, você unta com óleo, forra os fundos e as laterais com uma parte da massa. Então você faz os fundos, forma laterais com uma parte da massa. Aí você coloca o recheio, cobre com o restante da massa, aí arruma direitinho as beiradinhas para ficar bonitinho, né? Fecha. E aí você pincela com gema e decora com um pouquinho da mistura do recheio por cima, se você quiser. Ou, se você não quiser, você pega uns pedaços da própria massa e corta, faz umas florzinhas, como você achar melhor, tá?
pode decorar só para ficar mais bonito. Deixa descansar de novo mais uns 30 minutos. Não se esqueça que você está trabalhando com fermento biológico, não é o fermento químico, não. É aquele fermento de padaria, né? Então ele precisa uns tempos para ele crescer. Praticamente ela vai dobrar de volume. Aí você leva para assar em forno pré-aquecido uns 200 graus, mais ou menos, aproximadamente uns 20 minutos até dourar. Antes que eu me esqueça, toda vez que eu faço aquela forma desmontável, eu pego com a ponta da faca, faço uns furinhos na massa, tanto embaixo quanto nas laterais, para depois botar o recheio, entendeu? Para evitar ela estufar. Ah, ok. Porque aí você tendo uma saída de ar, ela não estufa tanto. Ela vai crescer, ela vai aumentar o volume. Aí você assa, ela vai ficar douradinha. A gente chama de pastelão. Eu não sei por que isso chama de pastelão, mas existe... Para mim é torta... porque eu acho que coberta é pastelão, que se não é coberta é torta normal, quiche, não sei. Mas basicamente é a mesma coisa. E olha, ela fica interessante porque essa massa fica um pouco crocante e esse recheio, você imagina, é mortadela com mussarela, tomate, cebola. É muito gostosa. E por que eu estou dando essa receita? Porque, gente, ninguém está aguentando o preço da carne, né? E o preço da carne, ela tá refletindo também nas alternativas. Quer dizer, a carne de boi aumenta, daqui a pouco você começa a usar o pouco, daqui a pouco, como todo mundo está usando muito, aumenta também. Você começa a usar frango, como todo mundo está usando, aumenta também. Você começa a usar linguiça, é lei da oferta e procura, né? Um dia eu li num jornal que o aumento do preço da carne está aumentando assustadoramente o preço da salsicha. Tá certo? E o consumo de salsicha, quer dizer, uma coisa vira a outra. Então nós temos que inventar alternativas sem carnes ou com carnes alternativas, né? Que seria mais legal, né? Isso aí. Tá Chefe, bom? inclusive, essa receita, né, ela pode ser depois, né, até trabalhada pelo nosso ouvinte, por exemplo, para ser no meio da semana, né, aquele lanche da tarde, ou quem gosta, né, de fazer uma refeição à noite um pouquinho legal com ela também. A saladinha acompanha bem isso, né? Isso, eu pensei também nisso, viu? Uma saladinha, até mesmo um almoço, né, na época, você quer um almoço mais rápido para depois fazer um jantar até mais elaborado. Você faz uma tortinha dessa e... Essa é uma ideia, né, Fábio? Eu não quero cobrir, não cobre. Você está entendendo? Eu quero fazer a massa do empadão, em vez de fazer essa... minha mãe tem uma massa de empadão muito boa. Faz a massa do empadão da sua mãe e bota esse recheio, ou inventa o recheio que você quiser. Eu falei mortadela, mas pode ser salsicha, pode ser o que você quiser. Sobra de qualquer carne, sobra de qualquer coisa. O importante é a gente tentar substituir a carne. E se tiver que usar qualquer carne, aproveitar ela ao máximo, de todas as maneiras, né? Melhor coisa, com certeza. É uma alternativa. Eu diria até que a dúvida da massa é sempre a principal entre várias coisas, tá? Porque o pessoal sempre pergunta, mas essa massa é como? O recheio, às vezes, né, as pessoas lidam mais. O pastelão é diferente do empadão. O empadão é uma massa meio tipo de quiche, uma massa mais fofinha, né? Você pode fazer até com biscoito creme cracker, se você quiser fazer uma massa de empadão. A massa de empadão é muito tranquila. E ela é mais fofinha, na boca ela dissolve mais. O pastelão não, já é uma massa que fica mais dura, né? Ah, ok. E você ela fica mais crocante, entendeu? Basicamente a diferença. E um é coberto, o outro não é coberto, não importa, isso aí não é tão importante. Essa daí é a parte da opção mesmo. O gostoso é você... O que você tem em casa? Eu sou vegetariano. Você tem um monte de legumes que sobraram, palmito, brócolis, você faz o recheio, né? Se você for vegano, fica um pouco complicado, porque vai te faltar o queijo, mas você faz, sei lá, faz um molho branco com um leite que não é um leite, com leite de inhame, com outro tipo de leite, né? Sim, a opção aí já está colocada, eu adorei. Inclusive os nossos ouvintes também que podem ter acesso à receita da massa, receita do recheio, tudo junto aí para o nosso pastelão ou nossa torta. Exato. No nosso site, cbnvitoria.com.br, que é o nosso endereço. E Chefe Juarez, aonde mais a gente encontra? No podcast, para ouvir a nossa conversa fiada,
pode, inclusive, se quiser, fazer a receita, fotografar e mandar para o nosso WhatsApp. Qual é o nosso WhatsApp? Isso aí, que é o 99299-4297. Manda o vídeo, manda você experimentando a receita e fazendo também, que a gente quer ver tudinho. Show de bola. E a gente volta no próximo sábado. Isso aí, chefe Juarez. Muito obrigado, hein? Obrigado a você, um grande abraço. Um abraço para todos os ouvintes da CBN.